Irmãos, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra. Eu gostaria que os nossos meninos da mídia, que têm feito um trabalho lindo, colocasse aí, se possível, Marcos 16, 15 e 16, que são versículos que nós vamos ler como introdução à mensagem de hoje, que tem como tema Fundamentos da Obra Missionária. Fundamentos da obra missionária. Quais são os fundamentos da obra missionária? Ou seja, em que se fundamenta a obra missionária que a gente tem falado tanto? Então, vamos ler em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 1 Coríntios 3 e 11. 1 Coríntios 3 e 11 diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: mas vós sois geração eleita. Está falando conosco, né? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por Tua palavra, que cada dia, Senhor, abre a nossa mente e penetra, Senhor, nos nossos corações, nos firmando cada dia mais nos Teus ensinos santos e, Senhor Deus, motivando o nosso caminhar aqui nesse mundo, especialmente, Senhor, nesse compromisso, nessa vocação de proclamar o Teu Evangelho para toda criatura. Meu Pai, muito obrigado, porque Tu tens confiado em nós a ponto de nos dar essa responsabilidade tão grande, Senhor, de buscar os pecadores ao arrependimento. Pai Santo, nos ajuda nessa missão e que nós possamos compreender com profundidade, Senhor, o fundamento, ou os fundamentos em que está firmado a Tua obra missionária. Pai Santo, eu te oro, rogando a Tua iluminação em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, nesse ano eu tenho falado, trazido para os irmãos algumas mensagens. E no final da minha penúltima pregação, eu falei por que devemos ser santos. A palavra de Deus diz: sede santos. Mas por que nós devemos ser santos? E então eu falava que devemos ser santos porque somos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus e, como tal, devemos ser santos. Nós devemos ser santos porque, a partir da justificação pela fé em Cristo, somos colocados em comunhão com Deus. Então nós temos que ter um viver santo, porque nós estamos na presença de Deus, em comunhão com Deus, porque temos o fruto para a santificação. O Espírito Santo de Deus habita em nós e produz no nosso viver os frutos para a nossa santificação. Então, todo crente, ele pode crescer, ele pode desenvolver a sua salvação, como diz a palavra de Deus, porque temos o fruto para a santificação, que é o dom,
o Espírito Santo que habita em nós. Também porque justificação implica em separação. Nós fomos salvos, separados para Deus, para a honra e glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos, devemos ser santos. Devemos cada dia crescer em santidade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, crescer em santidade. Cada dia eu devo ser melhor. Cada dia eu devo estar sempre questionando e pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me. E cada dia eu devo perguntar: em que hoje eu devo ser melhor que ontem? É assim que deve ser a nossa vida. A outra mensagem, que foi a última, é convicções intrínsecas ao amor que nos capacita ao relacionamentos bem-sucedidos. E então nós falávamos ali que essas convicções são que fomos perdoados e salvos pelo gracioso amor de Deus. Não fomos salvos porque nós somos bons, porque merecemos, não. Foi pelo gracioso amor de Deus. Como diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somos salvos, santos e amados de Deus. Nos diz a palavra que nós somos salvos, santos e amados de Deus. E, como tal, meus prezados irmãos, nós temos realmente produzir o amor, e essa qualidade, ela é porque nós somos santos. Então, temos que ter essa convicção. Também temos de ter a convicção da nossa importância no projeto de Deus. Deus conta conosco para manifestar a sua glória diante do mundo. Então, devemos cada dia ter essa convicção. Convicção intrínseca ao amor de Deus, que nos capacita a ser instrumento de bênção no nosso relacionamento com o nosso próximo. E os frutos do Espírito Santo é que nos capacita a ter bom relacionamento com o nosso próximo. A gente tem que buscar cada dia desenvolver no nosso viver os frutos do Espírito Santo, como seja a misericórdia, ser misericordioso para com aquele que falha, para com aquele que tropeçou, aquele que caiu, sempre estender a mão. Nós devemos ter também a bondade, permitir que cada dia esse fruto do Espírito, que é a bondade, ele esteja conosco. Devemos ser instrumento de abençoar, de bondade para a vida de todos. Também a humildade. Nunca devemos olhar para aquele que falhou como se nós fôssemos superiores a eles, mas sim olhar sabendo que nós também estamos sujeitos a falhar. Então devemos ter humildade para com o nosso próximo, e é o Espírito Santo que produz essa virtude, esse dom em nossas vidas. Também a mansidão. Muitas vezes chegamos com arrogância, né? Ah, você fez uma coisa dessa, como é que pode você? Não, meus irmãos, devemos chegar com mansidão, procurando realmente manifestar tranquilidade, levar tranquilidade para o coração aflito. E também a paciência.
precisamos ter paciência. Muitas vezes levamos tempo para restaurar a vida de um irmão que fracassou. Nada de precipitação, de querer que as coisas venham imediata. Não, muitas vezes, irmãos, nós precisamos de ter um pouco de paciência e não desanimar, mas prosseguir com aquele desejo de restaurar a vida do irmão que precisa da nossa ajuda, a fim de que possa se levantar da queda. E então, para isso, precisamos ter paciência. E paciência, meus irmãos, é parente muito próximo da perseverança. E então, nunca desistir, mas ter paciência. No momento certo, Deus vai agir, respondendo a nossa oração e o nosso desejo de levar o irmão de volta aos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, essas foram as palavras últimas. Mas também, nesse começo de ano, eu gostaria, irmãos, de hoje à noite, focar os fundamentos da obra missionária. E por que eu quero focar esse tema? Porque, irmãos, nós temos dito, e é verdade, que a nossa igreja é uma igreja missionária. Nós, aqui da Igreja Batista de Montese, investimos em missões. Então, a obra missionária, ela realmente, amados irmãos, é o motivo principal que move os nossos corações a realizar o Ide de Jesus, como ele falou, tendo uma visão holística, ou seja, uma visão universal. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E, meus amados irmãos, nós estamos cumprindo essa missão. Por quê? Porque nós temos mantido aqueles que são vocacionados para a obra missionária. Temos os enviado para os campos. Aqui no estado do Ceará, nós temos vários e vários missionários com suas famílias proclamando o Evangelho, especialmente em lugares onde não havia sido ainda proclamado o Evangelho. Nós temos aqui no Brasil mais de 800 missionários sendo mantidos pelas igrejas batistas do Brasil. Nós temos hoje espalhados pelo mundo mais de 1000 missionários. Então, entendemos que a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura, mas nós não podemos ir, mas podemos enviar aqueles que são vocacionados. E, meus amados irmãos, nenhum desafio dado por Deus à igreja é mais importante do que a obra missionária. Nenhum desafio. O desafio mais importante de Deus para a igreja é a obra missionária. E foi por entender assim que muitos crentes, através da história, sacrificaram suas próprias vidas, entregando-se por completo à obra da evangelização. Especialmente dos primórdios, como eles saíram cumprindo a missão que lhes foi confiada por Jesus, por todos os lugares, enfrentando perseguições, maltratados, mortos, enforcados, como eles sofreram e como tantos morreram pelo nome de Jesus, pela obra, pelo cumprimento da missão. E veja que as perseguições contra o Evangelho no passado eram terríveis, implacáveis, bárbaras. Não dá nem para ser avaliada à luz da realidade dos nossos dias. Crentes, eles eram mortos,
e colocados na estaca. Você sabe o que é isso? É que quando eles pegavam, condenavam crentes, e então eles colocavam nas estradas, em estacas, faziam aquelas estacas com bico de gaita, né? E então cravava o crente pelo ânus, e então o povo passava e olhava aquele espetáculo de crueldade. Eles enfrentaram, foram jogados em arenas para serem tragados por leões famintos, foram jogados para lutar com gladiadores, sendo mortos ali de maneira cruel e covarde. Enfrentaram dificuldades. Louvamos a Deus, porque em nossos dias, no Brasil, ainda temos liberdade de promover o desenvolvimento missionário e de enviar missionários por todos os recantos da nossa pátria. Temos realmente um trabalho lindo, maravilhoso, através dos nossos missionários, coordenados pela Junta de Missões Nacionais aqui no Brasil. Nós temos vários missionários entre os índios, aqueles vocacionados que deixaram o conforto da cidade e foram então se embrenhar nas matas para evangelizar os índios. Missionários que andam quilômetros e quilômetros, não pisando em terra firme, mas em água. Muitos deles tendo que enfrentar perigos constantes para ir proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra missionária, a missão nossa, a missão da igreja. Portanto, irmãos, nós louvamos a Deus porque aqui ainda temos essa liberdade para enviar missionários e nós também para irmos proclamar o Evangelho nos vários recantos do nosso estado. Mas em que se fundamenta a obra missionária que levou os discípulos de Jesus e tem levado a se sacrificarem até a morte por essa obra? O que é que tem, em que se fundamenta? E eu gostaria de destacar, primeiro, a obra missionária tem como fundamento o amor de Deus. O amor de Deus. A obra missionária tem o fundamento bem definido. E que fundamento é esse? É o amor dedicado pelo coração de Deus aos pecadores. Amor este manifesto na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Como já temos citado em João 3:16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a obra missionária tem como fundamento o amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus ama a todo pecador. Não interessa qual seja o pecador, não interessa qual seja a sua posição social. Deus ama a todos indistintamente. Indistintamente. Eu lembro, alguns anos atrás, tinha um irmão muito dedicado ao Senhor, que ele ia para um lugar que era bem famoso aqui, lugar famoso de prostituição, e ele sempre ia lá. Era um lugar ali pelo Moura Brasil, para lá, sei lá, para o lado da estação. E então um irmão fez
censurou e disse: mas você só vive lá no meio daquele povo? Aí ele disse: olha, você sabe quantas pessoas eu já conduzi a Cristo? Você sabe quantas mulheres já deixaram a prostituição? Meus amados irmãos, Deus, Ele veio buscar e salvar o perdido. Não interessa o envolvimento dele pecaminoso social. Não, Deus ama o pecador. Aonde quer que se encontre um pecador, então deve ser a preocupação nossa, porque Deus ama e nós devemos amar. Então esse é o fundamento primeiro da obra missionária, é que Deus ama o pecador. Segundo, a obra missionária tem como fundamento a missão de Jesus no mundo. Jesus, ele veio ao mundo com a missão. E o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que veio ao mundo com uma missão definida. E conforme ele diz em João 19:10. Agora vamos trabalhar, né? João 19:10, coloca aí, né? Diz assim, no final do versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está definido? Está claro a missão? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 17, o Senhor Jesus diz, quando abordado, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não vim para os justos, eu vim buscar os pecadores, a fim de que eles possam se arrepender, crer no Evangelho e assim serem salvos. E no livro de João 15, versículo 13, a palavra de Deus diz de modo muito claro assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo amou, e Ele amou até o fim. Ele veio para manifestar o amor de Deus, a fim de que o homem pudesse voltar à plenitude da sua comunhão com Deus. Por isso que ele dizia de modo claro: aquele que crê em mim, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Era Jesus Cristo, amados irmãos, o fundamento da obra missionária, manifestava a sua missão: vim buscar e salvar o pecador. Então, amados irmãos, devemos, assim como Jesus, ter a visão de que precisamos buscar o pecador ao arrependimento, porque ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A obra missionária tem como fundamento a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A justiça de Deus exigia um sacrifício. Exigia um sacrifício, o derramamento de sangue justo, como está escrito em Hebreus 9:22. Era necessário que um sacrifício fosse oferecido pelo pecado. E a palavra de Deus é muito clara quando diz assim: e quase todas as coisas
segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. A justiça de Deus exigia um sacrifício de sangue, mas o sangue teria que ser um sangue puro, imaculado, sem pecado. E o Senhor Jesus Cristo ofereceu esse sangue. O Senhor Jesus Cristo olhava para os seus inimigos, para os seus detratores e dizia: quem dentre vós me convence do pecado? Ele não pecou. Ele foi oferecer um sacrifício justo, santo, imaculado, a fim de que aquele sangue pudesse atender à exigência da justiça de Deus. E então o homem pudesse ser aceito ao receber esse sacrifício para a remissão dos seus pecados. É claro, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo ofereceu o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, e então agora ele podia exclamar para o Pai, dizendo: Pai, tudo está consumado, tudo está consumado, o sangue foi oferecido, tudo está consumado. Ah, meus prezados irmãos, assim, para que isto fosse possível, Jesus consumou a obra da redenção por seu sacrifício no Calvário. Isto é, a redenção se deu quando no topo da cruz, Jesus exclamou, como está escrito em João 19:30. Foi assim que o Senhor Jesus exclamou, como está escrito em João 19:30, diz: Pai, está consumado. Está consumado, ou seja, a obra foi concluída. O sangue precioso, Pai, foi derramado. Está concluída a obra. E no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 46, depois de exclamar, está consumado, então o Senhor disse, continuando no versículo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, depois que ele disse isso, ele morreu. O Senhor Jesus Cristo morreu. E agora, os discípulos esqueceram de que ele havia falado algo precioso, que é um dos fundamentos da obra missionária. A obra missionária tem como fundamento a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Ele morreu, mas ele teve vitória sobre a morte. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou, e depois de ressuscitado, manifestou o desejo de que a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação consumada na cruz do Calvário, chegasse ao conhecimento de toda criatura humana. Por isso está escrito, como já temos lido, e disse-lhes: ide por todo o mundo. Era a ordem agora do Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como está lá em Mateus 28, 18 a 20, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele teve a vitória sobre a morte, e agora, vivo, ordenou a nós, os seus discípulos, que fôssemos agora, fosse por todo o mundo, pregando essa mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem de que Cristo vive, a mensagem de que Ele está de mãos estendidas para o pecador, a fim de que ele venha, aceite o sacrifício na cruz do Calvário que Ele fez por ele, e então assim desfrute da salvação. Mas o Senhor Jesus enviou, mas também Ele fez a promessa. Olha, é como se Ele dissesse: vocês não vão só, eu vou com vocês. O importante é que você tome a decisão de ir ao pecador, de abrir a sua boca, de falar, de proclamar essa mensagem de salvação. Porque Jesus disse: eu estarei convosco. Ele é o nosso companheiro na obra da evangelização. Daí o apóstolo Pedro, sendo fiel à ordenação do seu mestre Jesus, proclamou de alto e bom som para o povo santo de Deus, para a igreja de Jesus, que a sua principal tarefa era anunciar ao mundo as virtudes da salvação de Deus. E assim diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, falando para nós, ou seja, para os seus irmãos, para os filhos de Deus, para os discípulos de Jesus, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Povo adquirido, aqui vem o fim desse povo, a finalidade, o projeto para esse povo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus amados irmãos, nós temos que realizar essa obra, a obra missionária. E para concluir, eu quero dizer, a igreja deve sentir o mesmo que Deus sente pelo mundo perdido nos seus delitos e pecados. A igreja deve sentir o mesmo que Deus sente. O amor. Deus amou. E a igreja deve amar o mundo do mesmo modo que Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja, isto é, eu, você, devemos ter o mesmo sentimento de Deus, de que há um mundo perdido que precisa ser salvo. O mundo está perdido nos delitos e pecados, precisando de ser salvo. E Deus conta conosco para levar a mensagem de que Jesus Cristo veio buscar e salvar.
de que só Jesus Cristo salva, de que em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Precisamos, amados irmãos, sair proclamando. Portanto, devemos amar, ter compaixão e se entregar à busca do homem pecador. O maior desafio de Deus para a sua igreja é a obra missionária. É o maior desafio de Deus. Ou seja, o desafio de apontar para o mundo incrédulo, dizendo como está escrito em João 17:3. Nós precisamos sair proclamando para o mundo. E o mundo, meus prezados irmãos, é o nosso mundo. O nosso mundo, o nosso vizinho, o nosso amigo de trabalho, o nosso colega lá na escola, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só. A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa mensagem precisa chegar. Por isso, a Igreja de Jesus Cristo deve ter sempre como sua missão prioritária a obra missionária, investindo na obra missionária. Eu tenho acompanhado essa Igreja Batista de Montese durante muitos anos, e eu glorifico a Deus, porque a Igreja Batista de Montese tem essa convicção. Outro dia, alguém falando a respeito de igrejas que não têm investido na obra missionária. E eu, como fui pastor aqui durante 30 anos, e que o nosso pastor Leonardo me sucedeu e tem prosseguido no mesmo caminho, não aconteceu de uma campanha missionária que a gente não participasse manifestando amor e dedicação. Vamos prosseguir assim, porque essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão como crentes, membros da igreja, de modo individual. Vamos amar os pecadores. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia entregar a nossa vida, se possível for, em sacrifício pela obra missionária. Quando chegam os momentos da campanha, a gente então tem trazido aquela oferta que representa amor, mas muitas vezes também sacrifício. Quando eu estava pastoreando a igreja lá no Icó, um dia a irmã chegou, uma Maria Cirina, uma bênção, ainda está lá, e ela chegou e disse: pastor, esse mês nós decidimos que não vamos comer macarrão na refeição. A gente sempre tem macarrão na refeição, mas o dinheiro do macarrão que a gente comia durante certo tempo vai ser investido na obra missionária. O crente sempre arranja um modo para contribuir com a obra missionária. A Joana d'Arc chegou para mim e disse: pastor,
eu estava precisando de comprar um perfume, o meu perfume acabou. Mas, pastor, o dinheiro que eu ia comprar o perfume, eu vou entregar para a obra missionária. São testemunhos assim, muitos, vários que nós temos através da história, ouvindo irmãos testemunhando, mas a obra missionária deve ser prioridade para a vida de todo crente, e especialmente para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe, vamos amar essa obra, amém? Vamos orar, vamos ficar em pé e orar ao Senhor nosso Deus. Nosso amado Pai, muito obrigado, porque, Senhor Deus, nesse ano de 2021, nós temos o desejo de prosseguir, Senhor, mantendo a Tua obra missionária aqui no estado do Ceará, no Brasil e no mundo. E nós queremos, ó Pai, que nós possamos nos firmar nos fundamentos da obra missionária, sustentação da obra missionária, e que sirva de motivo para que nós possamos avançar, nunca desanimar, porque o mundo precisa, Senhor, de conhecer a Jesus. E nós somos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos para realizar essa obra. Que o Teu Espírito Santo nos use, Senhor, e que nós possamos, Senhor, colocar como prioridade alcançar os pecadores do mundo inteiro, os que estão ao nosso redor, começando pelos nossos, e, Senhor, alcançando o mundo inteiro através daqueles que são vocacionados e que nós estamos aqui para mantê-los sustentando as cordas. Meu Pai, abençoa a Tua Igreja Batista de Montes, que essa igreja cada dia possa investir na obra missionária, porque com certeza, Senhor Deus, ela vai ser abençoada ricamente. Com certeza, Senhor Deus, cada crente que contribuir, que amar essa obra, vai receber a recompensa de Ti. Pai Santo, cria no nosso coração o amor pela obra missionária. Eu te oro, rogando também que Tu abençoe o nosso pastor Elionaldo, onde quer que ele se encontre, e que ele chegue em paz aqui para o convívio conosco, para nos conduzir, Senhor, até a volta de Jesus. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar, pode ficar em pé, que eu vou dar a bênção, mas eu queria dizer da minha satisfação. Hoje eu ouvi uma mensagem muito preciosa, que foi trazida pelo nosso querido diácono Washington. E na quarta-feira tive aqui no culto de oração. Você que não veio, perdeu muito. Não deixe de vir ao culto de oração. Ouvi também uma preciosa mensagem, e tenho ouvido as preciosas mensagens que Deus tem trazido para a igreja e para aqueles que estão em casa, que não estão chegando, através daqueles que Ele tem levantado como pregadores, como pastor aqui na igreja, pastor José Furtado, pastor Elionaldo, o irmão Ricardo e tantos outros, também irmãs que têm trazido mensagens preciosas. Eu tenho glorificado a Deus. Nós, irmãos, somos crentes fortalecidos, porque Deus levantou pessoas para estar constantemente fortalecendo a nossa alma com a sua palavra santa. Que Deus nos abençoe cada dia mais. E agora a mensagem chegando distante, né? Temos um ministério de mídia que tem realmente alegrado o coração de todo mundo, porque, irmãos, cada dia nós percebemos que eles aperfeiçoam mais e mais. Que Deus abençoe. Louvor na nossa igreja, dá gosto se ouvir.
Que Deus nos abençoe cada dia mais. Vamos, nesse momento, baixar a cabeça, ligar a nossa mente a Deus em oração. Que o amor de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Próxima vez a gente termina com o tríplice amém.